Primeiro, quantos exercícios você precisa fazer? Você precisa fazer mais exercícios do que 99% dos aprovados. Olha só que resposta útil. Essa resposta ela tem como melhorar. Já tem gente aqui, sejam muito bem-vindos. E já que vocês estão aqui, eu quero propor um desafio para vocês. Que desafio é esse? O desafio que eu quero propor para vocês é que vocês compartilhem essa mentoria com os colegas de vocês. Então vamos fazer o seguinte, você pega o link, manda para aquele grupo de WhatsApp maroto que tem seus amigos, que tem a galera que está estudando, manda para aquele grupo de pessoas, não manda para o grupo da família, não, sabe? Aquele grupo, bom dia, que todo dia tem bom dia, não manda para esse grupo. Por quê? Porque ele não vai resolver nada lá, o pessoal muito provavelmente está interessado em outras coisas. Mas manda para aquele grupo de pessoas que você sabe que estão querendo passar na universidade pública, e quando você mandar, aí você escreve assim, ó, compartilhei, que eu quero te dar os parabéns, tá bom? Pode ser hashtag compartilhei. Quem quiser compartilhar aí vai ser muito bacana. Hoje nós vamos falar sobre um tema que toca aí o coração dos estudantes brasileiros. Eu vi que fizeram uma pesquisa e essa pesquisa perguntava qual tema você quer na mentoria de segunda-feira. E uma das perguntas era quantos exercícios eu preciso fazer por dia para passar na universidade pública. Eu nunca imaginei que esta seria uma das perguntas escolhidas, seria a pergunta escolhida, né? E eu já explico para vocês. Agora eu quero saber, assim, como vocês querem a live de hoje. A live de hoje, vocês querem uma live com filtro ou uma aula sem filtro? Como você quer a aula de hoje? Com filtro ou sem filtro? Se for com filtro, aí eu vou ter um discurso mais, olha, veja bem, para você passar na universidade pública, você precisa fazer, vai ser assim, né? Agora, se for sem filtro, aí vai ser sem frescura. Então, eu vou falar, por exemplo, para começar, essa pergunta não faz sentido nenhum, né? É uma pergunta que beira a inutilidade. Isso seria uma live sem filtro. O pessoal quer sem filtro, aula raiz sem filtro. Tá bom. Então vamos sem filtro, então. O pessoal tá falando sem filtro. Vocês que pediram, hein? Sem filtro não tem muita amolação, entendeu? Não tem mimimi. Então, para começar, vamos lá. Hoje a nossa mentoria é sem mimimi, não tem filtro, não tem mimimi. Por quê? Porque me mandaram essa pergunta aqui que não faz sentido nenhum. Perguntas assim, elas merecem respostas assim também, né? Sem sentido. Então, antes de começar, agora vamos começar oficialmente. Sejam muito bem-vindos à nossa mentoria da aprovação na universidade pública. E hoje você vai descobrir quantos exercícios você precisa fazer para passar na universidade pública. Né? Eu não sei se você quer passar em medicina, engenharia, direito, mas uma coisa que a maioria dos estudantes já percebeu é que para passar em medicina na universidade pública, passar em engenharia na universidade pública, passar em direito na universidade pública, passar no curso concorrido na universidade pública, é preciso fazer muitos exercícios. E aí as pessoas querem saber quantos exercícios eu preciso fazer por dia. A maioria das pessoas que me faz essa pergunta termina a pergunta assim, mas isso tudo? Então, é o tipo de resposta que você vê já de onde está saindo, qual que é o objetivo, né? Não vou entrar muito em detalhe aqui, não. Mas vamos começar, eu vou responder a pergunta. Então, olha, a pergunta é uma pergunta que a resposta é a seguinte. É uma resposta relativamente simples e ela é dividida em duas partes, tá? Eu fiz aqui um processo, anotei tudo, vou compartilhar de vez em quando a tela aqui com vocês, porque essa resposta ela é dividida em duas partes, ela é relativamente simples. Primeiro, quantos exercícios você precisa fazer? Você precisa fazer mais exercícios do que 99% dos aprovados. Olha só que resposta útil. É uma resposta que vai mudar a sua vida, né? Vai transformar a sua vida. Hashtag vidas transformadas pela resposta. E outra, tem mais. Essa resposta ela tem como melhorar. Olha só. Além de você ter que fazer mais exercícios do que 99% dos aprovados, você também tem que fazer uma combinação de exercícios que te prepare melhor para a prova. Que resposta porcaria, né? Parece resposta de político. Tá certo? Eu consigo até imaginar você chegando lá para o nosso excelente presidente, perguntando assim, presidente, quantos exercícios eu preciso fazer por dia
para passar na universidade pública. Aí vai falar assim: estudante, você precisa fazer mais exercícios do que 99% do seu concorrente. Aí, pô, presidente, mito. E tem mais, estudante. Você precisa de uma combinação que vai te preparar para você, né, ter um desempenho bom na prova. Então é uma resposta inútil. É uma resposta inútil por quê? Porque a pergunta é inútil, é uma pergunta que não faz sentido. É uma pergunta, e agora, hashtag sem filtro, é uma pergunta de pessoas preguiçosas, pessoas que querem saber o mínimo que tem que fazer para passar num vestibular, que é uma parada individual. Cada um vai ter que fazer uma quantidade de exercícios. Então, por que eu puxei esse assunto aqui da hashtag sem filtro? Por que eu puxei esse assunto da hashtag sem filtro? Porque na internet, né, parafraseando um grande amigo meu, na internet você encontrará falsos mestres, pessoas que te ensinarão falsas doutrinas. Quais são os tipos de pessoas que você vai encontrar na internet te ensinando como passar no vestibular? Você vai encontrar pessoas que nunca passaram, é tipo um cego guiando o outro. E aí você vai chegar lá, a pessoa nunca passou em vestibular nenhum, nunca passou em nada, e ela vai falar: olha, para você passar no vestibular, você tem que fazer isso. E aí essa pessoa vai fazer um monte de coisa que vai te iludir, vai fazer resumos teóricos maravilhosos, mirabolantes, vai fazer mapas mentais daquela informação que não está organizada nem na cabeça dela ainda. É um mapa mental sem bússola, né? Porque não tem direção. Mapa sem direção não adianta nada. É o mapa da bagunça, porque está uma bagunça na sua cabeça. Então, essas pessoas, vai encontrar essas pessoas. Você também vai encontrar pessoas que nunca estudaram direito, nunca estudaram corretamente e que fizeram uma universidade pública, mas passaram um curso ali meia boca. E essas pessoas até montam o cursinho. Tem gente na internet que já montou um cursinho e tal, não sei o quê, passou numa universidade pública meia boca. A pessoa pode até ser boa de administração de cursinho, mas para passar na universidade pública num curso concorrido, não basta ser bom de administração. Você tem que saber treinar as pessoas e tem que saber como que a pessoa passa, o que ela tem que fazer para passar. Então tem que tomar cuidado. Né? Por quê? Porque se a pessoa nunca estudou direito, como que ela vai te dizer o que você tem que fazer para você passar? Como que ela vai entender quais são as dores de alguém que precisa passar no curso concorrido, se ela nunca precisou fazer isso? É difícil ela entender as dores, né? E geralmente as pessoas que passam nesses cursos mais concorridos, elas não vão trabalhar em cursinho, né? Elas vão trabalhar, só uns loucos assim igual eu, né? Elas vão trabalhar em outras coisas, entendeu? Dificilmente você vê um médico trabalhando em cursinho, dificilmente você vê um engenheiro do ITA, da USP, da Unicamp, de uma federal, trabalhando num cursinho. Até que engenheiro é mais comum, porque professor de cursinho sabe muito bem. E dificilmente você vê um advogado trabalhando em cursinho, né? Muito difícil. Tem também um tipo de pessoa que vai te ensinar a passar, e que eu também considero que é um falso mestre para a maioria de nós, né? Que é o seguinte: é a pessoa que sempre estudou direito, sempre estudou direitinho, sempre estudou da maneira correta e passou no curso top. Olha só, é uma pessoa que, beleza, ela vai conseguir te ajudar. Agora, vai te ajudar se você é uma pessoa que estudou direito, entendeu? Estudou da maneira correta. Porque se você não estudou da maneira correta nunca na sua vida, a realidade de alguém que sempre estudou da maneira correta, sem filtro, não vai funcionar para você. Porque você ficou malandrando a vida inteira. Aí chega, falta um ano para o cursinho, você quer estudar igual no CDF, que estudou a vida inteira certinho. Não rola, velho. De boa, não rola. Vai perder seu tempo, entendeu? Então, tem que tomar cuidado aí. Tem gente que nunca estudou direito e passou num curso top. Nunca estudou da maneira correta e passou num curso top. Eu conheço muitas pessoas assim. Lá no ITA mesmo é cheio desse povo. Né? Na época que eu estudava lá, tinha uma galera lá que era muito relapsa, mas eles estudaram lá no final e conseguiram passar. Dali 1 ano ou 2 conseguiram passar no ITA. Só que, né, sempre tem um jumento que resolve montar um cursinho, né? E pegar todas as dores que é montar um cursinho. Porque sabe o que acontece, gente? Você entra nesse negócio de dar aula, uma coisa que você não deve fazer é dar aula particular. Por que você não deve dar aula particular? Porque a aula particular ela vai te pagar melhor que qualquer emprego que você tiver aí com o ensino médio. Então, quando você estiver na faculdade, vai ter aquela galera que está fazendo estágio, que está trabalhando de noite e tal. E você, se for um professor particular, você vai ganhar o triplo do que essas pessoas ganham por hora, né? Se você tiver feito uma universidade pública, obviamente, porque ninguém vai querer contratar um professor particular
que estudou numa faculdade mequetrefe, né? Ninguém vai querer na Unitosca, entendeu? Ninguém vai querer contratar um professor particular que estudou na Unitosca. Não adianta, o dia que você tiver seu filho, você vai contratar para ele, não vai. Então, assim, o professor, quem está na escola, na universidade pública, se for dar aula particular, não pode ser qualquer curso também, né? Tem que ser um curso top. Vai ganhar bem. E aí a pessoa não vai querer fazer estágio. Por quê? Porque ela vai ganhar R$1.000 por mês de estagiário, sendo que ela pode ganhar 3 mil por mês durante a faculdade na aula particular, trabalhando, sei lá, 5, 10 horas por semana. Ninguém vai querer, né? E aí, o negócio que você vai estudando, você começa a ajudar as pessoas, vai dando aula particular, você vê a pessoa evoluindo, você vê a pessoa aprendendo, e geralmente a pessoa que evolui assim com o professor, ela fica muito grata ao professor. Por exemplo, na época que eu estava na faculdade, eu dava muita aula particular, eu vivia em festa de aniversário dos meus alunos. Todo mês tinha uma festa de aniversário para eu ir. E era festa de aniversário boa, né? Porque eu dava aula para muito aluno que morava em condomínio fechado lá em São José dos Campos. Então era só festa top. Então você fica assim, e o pessoal te abraçava, aí chegava na festa, eu, vem cá para você conhecer o professor particular do João, vem cá para você conhecer o professor particular da Clara. Aí vem, mas você me ajuda também, minha menina tá com um problema lá, que ela não entende o negócio do logaritmo. Não, ajudo perfeitamente. Então fica um negócio assim que você fica muito, as pessoas te agradecem, te ajudam, você fica louco para esse treino. Então por isso que você monta um cursinho, entendeu? Por isso que eu larguei Petrobras, larguei um mundo corporativo em São Paulo e montei um cursinho, porque é um par legal para mim, né? Apesar de dar um trabalho danado. Então, a parada é a seguinte, dificilmente você vai achar uma pessoa que nunca estudou direito. Pensa só, uma pessoa que nunca estudou direito, passou num curso top e montou um cursinho. Bruno Werneck, sou eu. Por isso que eu sou a melhor pessoa para te ajudar a passar na universidade pública. Porque eu fui aquele aluno, perdão da palavra, mulambento, que você foi a vida inteira na escola, que eu não estudava direito, eu sei até tocar violão, aprendi na escola. Aí eu fiz uma correria ali de 2 anos e passei no ITA. Olha pra você ver, hein? Olha pra você ver, um mulambento que passou no ITA. E agora eu montei um cursinho e estou te ensinando a passar também. Tem pessoa melhor para te ajudar nesse mundo do que eu? Entendeu? Não tem. Então, por isso que eu estou aqui para te ajudar. Então, agora eu vou te explicar como que você tem que estudar para você passar num curso concorrido, numa universidade pública, quantos exercícios você tem que fazer. Então, se você é aquela pessoa que sempre enrolou, que foi mulambento, mas que quer passar na universidade pública, quer aprender direitinho, cola aqui comigo que eu vou te ensinar o que você tem que fazer, entendeu? Isso não vai demorar 5, 6 anos, não. Isso vai demorar 1 ano, talvez 2, se você demorar demais para seguir as orientações, tá? Mas qual que é o jeito errado? O jeito errado é o jeito que todo mundo estuda, que a maioria das pessoas estudam, que é o seguinte, a pessoa assiste a aula, aí ela fica assistindo a aula o dia inteiro, aí ela faz um pouquinho de exercício e depois ela vai assistir malhação. Então, esse é o jeito que não funciona. Por quê? Porque quando você assiste a aula, você não cola um neurônio no outro, você aproxima um neurônio do outro. Para você aprender a parada, você tem que fazer exercício. E se você assiste muita aula e faz pouquinho exercício, aí não dá tempo, entendeu? Se você vai assistir malhação, pior ainda. Malhação é um negócio que às vezes a gente chora, é emotivo, a gente tem uma empatia com a pessoa, fica assim, mas o Fiuk tá chorando, igual o Fiuk chorão, né? O Fiuk tá chorando, não sei o quê, eu também vou ficar emocionado. E aí o que acontece? Aquela aula que era entediante, né? Porque a aula geralmente é entediante, é um saco, assistir aula é um saco. A maioria das pessoas acha, eu também acho. É por isso que eu começo com os exercícios. Eu vou te explicar por quê. Aí a pessoa assiste a aula assim, sem prestar atenção. Faz um pouquinho de exercício só e vai ver a malhação. Quando a pessoa vai dormir, só a malhação que ficou na cabeça dela, entendeu? Não aprendeu nada. Eu vou falar mais sobre isso a partir do dia 29 de março. Nós vamos ter um negócio que chama Intensivão da Aprovação Rápida, tá? É um evento 100% online, 100% gratuito. E nesse evento você vai aprender como você vai descobrir como você vai aprender pelo menos 2 vezes mais rápido, com mais foco e sem precisar morrer de estudar, ou seja, sem precisar entrar na Ritalina, beleza? Então vamos lá. Então assim, a maioria das pessoas sabe o que é, assiste muita aula, faz um pouquinho de exercício e vai ver malhação. Quando vai dormir, esquece aquela parada toda e aí não adianta, não tem mais para onde correr. Aí tem gente que faz pior. Tem gente que assiste a aula e vai ver malhação. Aí é pior ainda. Por quê? Porque você não faz exercício, né? Faz 0 exercício. 0 exercício não dá. Vou te contar uma parada aqui. 0 exercício é certeza que você não vai passar em lugar nenhum, tá? Só na Unitosca.
Se você quiser passar na Unitosca, você não precisa nem fazer exercício. Na Unitosca você passa sem fazer exercício. Mas na Federal e na Universidade Pública não, tem que fazer exercício. Então esse jeito aí, aula mais malhação é igual Unitosca. Escreve aí, aula mais malhação igual Unitosca, que é a universidade onde estudam as pessoas que têm aula e vão direto para malhação, é Unitosca. Opa, tudo bem? Desculpa estar interrompendo o seu vídeo aí, mas é rapidinho meu recado, tá? Esse vídeo que você está vendo é apenas um resumo de tudo que acontece na mentoria da Universidade Pública. O que é a mentoria da Universidade Pública? É um momento que eu tenho toda semana com os meus alunos, onde eu ensino para eles técnicas, estratégias para eles aprenderem mais rápido e conquistarem as aprovações deles na Universidade Pública, nos cursos mais concorridos, mais rápido. Na descrição desse vídeo tem um link para você saber mais sobre essa mentoria. Então, se você tiver curiosidade, é só você clicar nesse link que você vai ser muito bem recebido, tá bom? Um grande abraço, bom vídeo para você. Tem gente, esse é o pessoal que vai passar no ITA, a galera do ITA é assim. Escuta só, vê se não é desse jeito. O pessoal do ITA é assim. Eu vi num lugar que tem muita gente com dificuldade de matemática, é no ITA, porque eu nunca vi tanta nota ruim em prova de matemática igual tem dentro do ITA. Mas vamos continuar. Lá no ITA, eu lembro na época que eu estava fazendo um cursinho, que o professor estava lá explicando, né? Leis de Newton, força igual a massa vezes aceleração, não sei o quê. Aí levantava um cara e falava assim, professor, eu tô com um problema aqui para resolver dessa matéria que o senhor está explicando. Perfeitamente, aluno. De onde que é esse problema? É do livro do Moisés Nussweig. Professor, como é que é? No quê? Moisés Nussweig é um livro, pra você ter uma ideia, é um livro que não dá para entender, nem quem está fazendo faculdade no ITA entende aquele livro. Eu era bom em cálculo, tirava só nota boa em cálculo, prestava atenção nas aulas. Quando chegava o Moisés Nussweig assim, eu lia aquele negócio e falei, gente, isso aqui não é um negócio abençoado, não tem que ler essa porcaria. E tinha gente do cursinho levando esse negócio para estudar, entendeu? Eu tenho ali na minha estante, ó, deixa eu ver se dá para vocês verem. Esse branquinho aqui, ó, é o livro do Hagrid. Esse aqui ainda é mais ou menos, para quem está na graduação, mas tinha cara que levava isso pro cursinho da turma ITA. Resultado, ele está até hoje carregando o livro. Porque no ITA ele não passou. Porque ele pegava muito exercício difícil, ficava chorando pelos cantos que não conseguia resolver os exercícios. É lógico, gente, se você pegar um exercício difícil demais, você não vai conseguir resolver. Você tem que pegar o fácilzinho e começar a ir fazendo o fácil e aumentando a dificuldade aos pouquinhos, entendeu? Mas a galera quer fazer um monte de exercício difícil e ir direto para o muro das lamentações. Ah, mas isso aqui não tem na aula. Isso aqui não sei o quê. Isso aqui não sei o quê. Não, no curso de trigonometria do cursinho não está falando sobre funções trigonométricas hiperbólicas. É lógico que não está, meu filho, porque não cai no vestibular. Mas caiu uma vez em 1975 a questão 17, que era opcional. Tudo bem, caiu uma questão em 1975 que era opcional e que para você aprender a resolver a matéria, você vai demorar um dia, 8 horas estudando aquilo. Então, para que você vai jogar um dia da sua vida de estudos no lixo, entendeu? Mas tem o muro das lamentações. O cara quer resolver a função trigonométrica hiperbólica e esquece de calcular 100% tangente. O que eu tenho a dizer para essa pessoa? Sem filtro, agora eu vou falar um negócio que é sem filtro e que vai ser cancelado. Tá? Sem filtro e com cancelamento. Sem filtro e com cancelamento. Teve uma vez que eu estava numa aula, estava eu e o Baiano. O Baiano hoje, para você ter uma ideia, o Baiano, depois ele fez engenharia no IME e hoje ele é diretor de um banco, Bank of America, Merrill Lynch, é um banco aí americano gigantesco. E um dia eu estava lá na aula com o Baiano, o nome dele é Robson, mas o apelido dele é Baiano, porque ele é da Bahia, né? Aqui em Minas, a gente é assim. Então, por exemplo, lá em São Paulo, se você for de Minas, eu vou te botar o apelido de mineiro. Se você for lá no Nordeste e for de São Paulo, eles vão te botar o apelido de paulista. Se você vier aqui pro Sudeste, pro baiano, eles vão te botar o apelido de baiano, porque o povo é assim, bota apelido. Né? E se você achar ruim de apelido, aí que o povo ferra no apelido mesmo, que o povo é espírito de porco. Mas beleza, aí botaram o apelido do baiano. E até os professores chamavam ele de baiano. E o baiano tinha acabado de fazer uma pergunta, que era se o professor não entendia aquele M, ele não, o que é? Aí o professor baiano, isso aqui é força com a massa vezes aceleração. M é a massa do corpo, que sofre a ação de uma força e, em decorrência dessa força, ele adquire uma aceleração. Baiano, professor, entendi. Aí a aula continuou e tal, o professor foi explicando, fazendo exercício. Aí o baiano perguntou, professor, e se ali naquela função
fosse um seno hiperbólico. Aí o professor, muito sem paciência, né? Engenheiro, falou assim, ô Baiano, deixa eu te falar uma coisinha. Não tem nem 20 minutos, você estava me perguntando o que era o M na força igual a massa vezes a aceleração. Agora você está querendo saber negócio de seno hiperbólico, como que era? Baiano, antes de você pular o arco de fogo, aprende a dar a patinha. Todo mundo riu, né? Que o povo da turma aí tem esse espírito de porco. Mas é isso, gente. A pessoa que quer partir direto para os exercícios difíceis, ela é tipo uma pessoa que pulou o básico, né? E aí, agora eu tô falando com filtro já, né? Não, é sem filtro, né? É tipo um cachorrinho que não consegue dar a patinha e quer pular o ar de fogo. Vai queimar todo, entendeu? Vai morrer queimado, não adianta. Tem gente que é mais espírito de porco ainda. A pessoa faz exercício difícil, não consegue resolver, vai direto para a monitoria. E vai reclamando já, vai achando culpado, que aquele exercício não devia estar ali, que é isso, que é aquilo. Também não adianta. Por quê? Porque o tempo que você demora para fazer um exercício difícil, ele daria para você fazer vários exercícios fáceis. Você vai ver agora. Então eu vou te contar aqui o que eu faço que funciona para mim, tá bom? E que eu vi funcionar para a maioria dos alunos com os quais eu trabalhei. Então vamos lá, como você tem que fazer? Quando você for estudar uma matéria, você tem que lembrar dos cientistas, né? Os cientistas, eles desenvolveram soluções para resolver problemas. Então, eles não inventaram uma teoria e foram atrás de um problema que a teoria resolvesse, não. Né? Eles foram desenvolvendo teorias, né? Formalizando, né? Por assim dizer, formalizando, né? Conhecimento, anotando, fazendo experimento, desenvolvendo a ciência de acordo com os problemas que iam acontecendo. É tipo esse negócio que a gente tem agora, que a gente está passando. É um exemplo bem pertinente. A gente está passando esse negócio aí do Covid, né? Não sei se vocês lembram, mas essa pandemia estourou mesmo em janeiro do ano passado, lá na China, se não me engano, que começou. E teve até um médico que falou, olha, esse negócio é muito grave e tal, teve um problema sério aqui, e o pessoal não deu muita ideia, né? O governo chinês até queria prender eles, não prendeu. O cara até faleceu, né? Esse cara, de Covid. E aí, o que aconteceu? Depois que o Covid apareceu, eles começaram a desenvolver uma vacina, que é essa vacina que está começando a chegar na mão da gente agora. Então, olha só que interessante. A ciência funciona assim. Acontece um problema, aí as pessoas se reúnem para resolver aquele problema, né? E aí desenvolve toda uma teoria para resolver aquele problema. E a construção do conhecimento é a mesma coisa. Quando você for estudar, a melhor estratégia é você começar pelos exercícios. É certo, tem algumas matérias que tem uma formalização. Por exemplo, trigonometria. Se você nunca viu trigonometria, dificilmente você vai conseguir começar pelo exercício. Porque vai aparecer um SEN com um X entre parênteses, que você nunca vai ter visto. Aí alguém tem que te falar, isso aqui é o seno. É uma coisa que o ser humano inventou, esse nome aqui. Tá bom? Seno de X. O que é seno de X? Eu lembro de contar. O seno de X é quando você pega um triângulo que tem um ângulo de 90 graus e calcula a razão entre, ou seja, faz uma fração entre o lado oposto ao ângulo e a hipotenusa do triângulo. Se você nunca viu um triângulo retângulo, né, que é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, aí você vai perguntar, tá, mas o que é cateto, o que é hipotenusa, o que é isso? Aí a pessoa vai desenhar para você, vai te explicar o que é, ela tá te explicando a linguagem, ela não tá te explicando um negócio para você raciocinar, não, é para você entender. E depois você vai decorar aquilo mediante muita prática. Então, muita gente não aprende trigonometria porque faz pouco exercício. E fica com dificuldade de lembrar seno, cosseno, tangente, a relação entre um e outro. Entendeu? E aí a pessoa não aprende a demonstrar, e aí pronto, aí ela sofre mesmo. Não precisa aprender a demonstrar, não. Para você lembrar, é só fazer muitas vezes. Então, mas o ideal é você começar pelos exercícios. E qual tipo de exercício? Você começa pelo exercício de fixação, que é um exercício diagnóstico. Ele vai ver o quanto você sabe daquele assunto. Então, se eu chegar para você e falar assim, 10 sobre 2 igual, aí coloca uma interrogação. É um exercício diagnóstico, eu quero saber se você sabe que uma fração é o mesmo que dividir o numerador pelo denominador. Ponto final. É um exercício diagnóstico. E toda a matéria tem os seus exercícios diagnósticos. E esses exercícios, eles geralmente têm relação com algum assunto que é pré-requisito para você aprender aquela matéria, aquele assunto novo.
Então é melhor você começar por eles. Por exemplo, aqui dentro da plataforma, quem já é aluno vai ver. Dentro da plataforma tem aula, exercício, aula, exercício, aula, exercício. Sempre tem os exercícios de fixação. E a orientação que eu dou para os alunos é sempre começar pelos exercícios de fixação. Caso necessário, a pessoa vai assistir a aula. Se a pessoa conseguiu passar pelos exercícios de fixação sem dificuldade, ela vai para os propostos. E esses propostos são exercícios de aplicação do conhecimento. Eu vou te falar quantos que você tem que fazer por dia, mas preste atenção nisso aqui primeiro. E aí, depois que você faz os propostos, você vai fazer aqueles que são testes de vestibular, ou de outros vestibulares, ou questões de provas antigas do seu vestibular, para você treinar. Se você tiver dificuldade nos exercícios, e dificuldade pode ser não consigo fazer nada ou não empaquei nesse pedacinho, aí você vai para a aula. Então, é um erro muito comum que as pessoas cometem, é achar que a aula é o fim. A aula não é o fim, a aula é um meio para você conseguir fazer os exercícios. E os exercícios também não são o fim. Os exercícios são um meio para você aprender e treinar para o vestibular. Aprender pode ser um fim, mas geralmente ele leva para um outro resultado, né? Que é você conseguir resolver um problema. E que é diferente de passar no vestibular, né? Também é um problema, mas o foco não é passar no vestibular. Então você estuda para aprender. Estudar é um meio para um determinado fim, que é aprender. Mas aprender também é um meio para você resolver problemas. E aí o problema, às vezes, o problema que você precisa resolver é o fim. Da mesma forma, você passa no vestibular para você aprender a resolver problemas que a maioria das pessoas não conseguem resolver. E para você, principalmente para fazer relacionamento com outras pessoas que têm uma capacidade alta de resolver problemas, que são seus colegas da universidade. Porque o conteúdo mesmo é ensinado em qualquer lugar, entendeu? E principalmente quando a gente está falando de uma universidade pública. Na universidade pública, você vai desenvolver uma rede de relacionamentos que vai te ajudar demais na sua vida, que vai abrir muitas oportunidades para você. Eu sei que muitos de vocês querem passar na universidade pública, já tem alguns alunos que estão me acompanhando há mais tempo, tem outros alunos que estão vendo isso aqui pela primeira vez, então se você está vendo essa conversa de construir uma vida abundante a partir de passar na universidade pública, você quer passar na universidade pública, então eu vou reforçar para você o convite. Que convite? Participe do intensivão da aprovação rápida. Vai começar dia 29 de março, é 100% online, 100% gratuito. E nesse intensivão, a gente vai passar uma semana onde eu vou te ensinar a aprender 2 vezes mais rápido, pelo menos, com foco naquilo que você precisa para passar no seu vestibular, sem precisar morrer de estudar, ou seja, sem precisar entrar na ritalina, tá? Aí você foi lá e fez a aula, assistiu a aula, porque você já tentou fazer os exercícios, e aí você fez os exercícios baseado no que você aprendeu na aula. Aí a aula realmente ela faz mais sentido. Então faz mais sentido você tentar resolver os exercícios antes, para depois ir para a aula. Uma situação que funciona muito bem para a aula é quando você vai aprender uma coisa nova, para você ganhar tempo, que é para você aprender a nomenclatura, as formalidades, essas coisas, para você conseguir falar a mesma língua. Porque tem muita coisa que a gente aprende que é a mesma coisa de aprender a falar um outro idioma. Tem várias palavras que a gente não sabe para que serve, entendeu? E a aula ajuda nesse processo. E aí, depois que você foi fazer os exercícios, é bom você tentar fazer os exercícios mais de uma vez, aqueles que você errar. Aqui no quadro, sempre que você tiver uma dúvida, tentou fazer os exercícios 2, 3 vezes, não conseguiu, vai lá na monitoria, que eles vão te ajudar. E diferentemente do que muitos gurus da internet acreditam, quando você está preparando para o vestibular, quando você está preparando para a prova, quantidade de exercícios é mais importante do que qualidade. Não estou dizendo para você ficar fazendo exercício loucamente, de qualquer jeito, não. Mas entre você fazer 10 exercícios fáceis e um difícil, é melhor você fazer os 10 fáceis, porque você vai treinar, entendeu? Você vai criar mais conexões, mais... Bruno, para de falar, é sem fio. Então tá. Mais neurônios vão juntar uns com os outros. Eu não sei se você sabe, mas aí dentro da sua cabeça, ao contrário do que muita gente fala fazendo bullying, você não tem só um tico e teco, o tico e o teco. Você tem bilhões de neurônios. Use todos os seus neurônios para produzir para você uma vida que é uma vida que você quer, entendeu? Você vai conquistar uma vida top, que é uma vida que você não vai depender de ninguém, que você vai poder dar uma condição de vida boa para sua família. Então, pensa na vida que você vai construir, vai ser muito melhor, entendeu?
se você fizer as coisas que precisam ser feitas. E você não precisa estudar muito, você só precisa estudar da maneira correta. O que é estudar da maneira correta? Você começa pelos exercícios fáceis. Não parece óbvio isso? Você começa pelos fáceis, em vez de começar pelos difíceis. Bruno, quantos exercícios eu vou fazer por dia? Depende do tempo que você vai estudar. Se você falar para mim assim, Bruno, eu só tenho 2 horas para estudar por dia, não dá para eu te cobrar, não dá para você se cobrar. Eu te cobrar não, você não me deve nada. Mas não dá para ninguém te cobrar, não dá para você, e ninguém também tem direito de cobrar nada não, tá? Exceto seus pais, né? Então, depende de quanto tempo você tem para estudar. Eu não posso chegar para uma pessoa, seria muita falta de noção da minha parte, chegar para uma pessoa que trabalha e está agora voltando para passar em medicina e a pessoa quer, Bruno, eu consigo estudar 2 horas por dia. Eu falo, você tem que fazer 150 exercícios por dia. Sacanagem com a pessoa, né? Não dá, sacanagem, né? Falta de noção. Então, eu vou te passar aqui uma noção, você vai pensar assim, ó. Quantas horas você vai estudar por dia? Bruno, eu vou estudar 8 horas por dia. Beleza, tá bom. Então, pelo menos metade desse tempo tem que ser fazendo exercício. Ó, já começou a melhorar, tá vendo? Serve para qualquer um. Vou estudar 2 horas, pelo menos 1 hora fazendo exercício. Vou estudar 8 horas, pelo menos 4 horas fazendo exercício. Vou estudar 6 horas, pelo menos 3 horas fazendo exercício. Vou estudar 12 horas? Mentira. Se você estudar direito, você não aguenta estudar 12 horas, seu cérebro não aguenta. Se você estudar direitinho, vai ser umas 8, entendeu? Quem estuda 12 horas, quem fica lá assistindo a aula no cursinho lá, vegetando, prestando atenção na aula e tal, pra depois ver malhação, porque o cérebro da gente não aguenta. É 8 horas. É muito, assim, via de regra, né? Tem exceção e tal, mas via de regra não aguenta. Aí você vai saber a quantidade de horas que você vai estudar. Então, vamos supor que você vai estudar 8 horas por dia, 4 horas são fazendo exercícios. Quantos exercícios você vai fazer? Você vai lembrar do dia da sua prova. Se você está prestando o vestibular pelo Enem, ou pela USP, ou pela Unicamp, você tem mais ou menos 3 minutos por questão. É isso que você vai ter lá no dia da prova, mais ou menos. Então, se você tem um pouco menos, por exemplo, matemática, questões mais diretas, objetivas, tipo Unicamp e USP, é mais rápido. Então, você consegue fazer as questões em 2 minutos. No Enem, demora mais, porque eu tenho enunciado. Dentro da mentoria, eu explico direitinho como que você vai estudar, né? Eu explico direitinho como que você vai estudar, como que você vai resolver uma questão, se precisar ler o enunciado. Então, tem coisas que eu explico dentro da mentoria. Mas aí, você vai lembrar assim, poxa, no dia do vestibular, eu vou ter uns 3 minutos para fazer cada questão. Mas agora eu estou começando, pode ser que eu tenha um pouco de dificuldade. Então, pode ser que eu demore uns 4 minutos para fazer algumas questões. Então, eu vou fazer assim, 3 minutos para fazer uma questão, 1 hora tem 60 minutos, dá para você fazer 20 questões. Dá para você fazer 20 questões em 1 hora, se você demorar 3 minutos para fazer cada questão. Se você demorar 4 minutos para fazer uma questão, na média, você vai conseguir fazer umas 15 questões por hora. Então, é de 15 a 25 questões por hora estourando. Por que 25? Tem gente que faz muito rápido, tá fazendo um assunto que é muito rápido. Você vai ter essa coisa na sua cabeça, assim, quantos exercícios eu tenho que fazer por dia? Eu tenho que fazer de 15 a 25 questões por hora. Se eu sei a quantidade de questões que eu tenho que fazer por hora, e eu sei a quantidade de horas que tem o tempo que eu vou estudar, é só multiplicar. Então, se você vai estudar 8 horas por dia, metade desse tempo é fazendo exercícios, então são 4 horas por dia, 4 vezes 15, 60, 25 vezes 15, 100, então vai ser de 60 a 100 exercícios por dia. É assim que você vai fazer. E aí o que eu quero que você faça com isso que você aprendeu agora? Eu quero que você ensine isso para outras pessoas. Como você vai fazer isso? Você vai fazer um vídeo nos stories explicando isso para as outras pessoas e vai me marcar. Você vai fazer uma postagem lá no seu feed explicando isso para as pessoas e vai marcar @quadroead. Você pode ir lá no quadro, pega um post qualquer lá e escreve: hoje eu aprendi isso. Entendeu? Bruno, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer cada vez mais exercício? Quando eu cheguei lá no ITA, vou te contar uma história. Quando eu cheguei lá no ITA, na verdade, quando eu estava fazendo cursinho, os meus professores já tinham um tempinho que eles tinham se formado. E eles falavam muito que lá no ITA tinha muito japonês, né? E lá na USP também tinha muito japonês e tal.
Então tinha gente que brincava assim que a USP estava sofrendo uma invasão de japoneses, porque a colônia oriental, né, em São Paulo é muito grande, né? Então, assim, e a galera estuda mesmo, o pessoal oriental estuda mesmo, estuda mais que a maioria das pessoas. Lá no ITA, se você entrar hoje, a maioria da galera que passa, né, se você for pegar por estado, é do Ceará. O Ceará dominou o ITA. E aí eu tive a oportunidade de conviver com muitos cearenses durante o ITA, eu tive a oportunidade de trabalhar também com cearenses. E eles têm uma capacidade de trabalho muito grande. Eles trabalham pra caramba e eles estudam muito. Lá no ITA, a galera que conseguia virar noites e noites estudando, fazendo as coisas, fazendo a loucura, eram cearenses. Então, o que você tem que pensar? Quando você estiver pensando assim, quantos exercícios eu vou fazer, você pode ter certeza que independente do número de exercícios que você quiser fazer, independente do número de exercícios que você for fazer no dia, sempre vai ter um concorrente seu que é cearense ou japonês que vai estar disposto a fazer mais exercícios que você. E dependendo da quantidade de exercícios que você está disposto a fazer, são vários cearenses e vários japoneses, porque eles não estão para brincadeira. Quando se fala em competição intelectual, eles não estão para brincadeira. Eles vão te engolir. Aqui em Belo Horizonte, esse final de semana, não sei se foi no sábado, eu estava aqui e a gente fez um negócio que é muito comum a gente comer aqui em Minas Gerais, que é frango com quiabo. Por que a gente gosta de frango com quiabo? A gente coloca frango com quiabo e angu. A gente coloca o angu assim, bem molinho, né? Quando ele acaba de ficar pronto, joga o frango e aquele molho com quiabo por cima e dá uma misturada. É isso que os cearenses e os japoneses vão fazer com você no vestibular. Eles vão te misturar. Então, por isso que você tem que fazer muito exercício, porque sempre tem um cearense ou um japonês para te misturar. É isso, resumindo, é isso. E semana que vem nós estamos aqui de novo, 8 horas da manhã, tá bom? Um grande abraço e eu vejo vocês na próxima segunda. Até logo. Tchau.